A partida da Rainha Elizabeth II coincidiu com uma semana em que a nova primeira-ministra britânica Liz Truss tomou posse no país logo no comecinho da semana. Quem nos dá um panorama sobre o que pode mudar daqui para frente nessa política do Reino Unido é Emerson Malheiro, ele que é especialista em direito internacional. Emerson, uma ótima noite para você. É um prazer tê-lo aqui conosco para fazer essa leitura. Boa noite, Salsi. Boa noite, Rafael, e uma boa noite a todos. Boa noite. Emerson, quando a gente olha agora para os preparativos dos próximos dias, estamos acompanhando a confirmação de alguns chefes de Estado em relação ao que vamos acompanhar o final dessa cerimônia, que deve levar de 10 até 12 dias. Nós, inclusive, acompanhamos por parte da Casa Branca o presidente Biden dizendo que estará lá junto com a primeira-dama. Quando a gente vê esse retrato, essa imagem que vai ser divulgada a partir de agora, a saída da Rainha Elizabeth nessa instância, de fato, gera qualquer tipo de abalo em relação... Claro que não dá para falar de estabilidade em relação a esse ano no cenário internacional, mas esse ponto gera um peso ainda maior? Sim, porque inicialmente é importante destacar que a Rainha Elizabeth foi um verdadeiro símbolo da diplomacia mundial e a sua presença na monarquia trazia como consequência uma estabilidade no Reino Unido e também em toda a Europa. Com a sua morte e agora a presença do rei Charles III na monarquia, é criada uma certa instabilidade, porque não se sabe se haverá uma manutenção do posicionamento neutro que a sua mãe adotava ou se ele vai se direcionar para algum ponto político e econômico. Agora, que cenário, né, que Liz Truss e o rei Charles III vão encontrar, né? Porque a gente tem uma inflação alta no Reino Unido nesse momento, escândalos envolvendo o antigo premier, né, Boris Johnson, e a morte da Rainha Elizabeth II, que é uma figura marcante, sempre será uma figura marcante, sem dúvida, para a história mundial. Além deles terem essa responsabilidade de continuar essa história da monarquia como uma marca, né? Porque a monarquia britânica é uma marca, além de todo o respeito político, é vista como uma marca que gera muito dinheiro para o Reino Unido. Concordo plenamente, porque isso é tão verdadeiro que a Rainha Elizabeth II tornou-se, inclusive, um verdadeiro ícone pop, sendo um símbolo de monarca para todo mundo. E no que diz respeito ao rei Charles III, é importante destacar que ele tem diversas pautas políticas e econômicas, dentre as quais ambientais, que devem ser consideradas agora. E o seu posicionamento pode influenciar não só o Reino Unido, como toda a Europa. Emerson, quando a gente olha para esse cenário, é claro que um momento como esse merece todo o respeito necessário pela representatividade da rainha e aquilo que foi construído através da diplomacia e o que a imagem dela pregava. Inclusive, nós acompanhamos as condolências sendo feitas por Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, acompanhamos também Vladimir Putin expressando todo o seu respeito. Dentro desse movimento, com uma imagem muito simbólica, é possível perceber que, apesar das diferenças, esse ato diplomático de cada um deles continua sendo apresentado. Isso aconteceu, sem dúvida, em função da própria atuação da Rainha Elizabeth II, que se mostrava neutra diante de assuntos bastante polêmicos. É certo que essa estabilidade na monarquia aconteceu e não por isso não existiram percalços durante o seu reinado, mas apesar disso, ela conseguiu contornar situações bastante complexas no cenário das relações exteriores, mantendo boas relações com os demais estados. Inclusive com Joe Biden também, né, que já disse que vai ao Reino Unido, vai ao funeral da rainha e está muito comovido com a morte da Rainha Elizabeth II. Simbolicamente, isso é bastante importante para o direito internacional, porque significa o apoio incondicional dos Estados Unidos ao novo rei Charles III. Em relação à sua atuação, mostra-se claramente que, de início, a América está com eles.
Emerson, eu vou agora puxar um ponto envolvendo a Liz Truss. Hoje nós já falamos isso aqui, inclusive, no jornal, do que é apresentado para ela. Ela chega em um momento de fragilidade, agora da nação e também de uma delicadeza muito necessária para com o rei, que entra numa situação que é muito conflitante. Só que ela encontra também a situação econômica do país de algo muito delicado. Você acredita que há ali algum tipo de conflito e uma mudança de rota, de plano em relação ao que foi traçado, já que ela encontrou com a rainha na terça-feira, obviamente sabendo de todos os cuidados necessários, mas não imaginava que teria uma semana também já tão turbulenta em relação à transição? É possível que isso aconteça, Rafael, porque sendo a Liz Truss uma chefe de governo e o chefe de Estado, Rei Charles III, tomando algum posicionamento, pode existir um conflito que antes não estava presente na monarquia britânica. Isso pode trazer uma certa instabilidade internacional e aqui podemos sair inclusive do fluxo europeu, atingindo outros continentes. Mas e tem outro ponto também que é importante, quando a gente já rememoramos aqui o passado da Liz Truss, ela em certos momentos, principalmente na parte da vida acadêmica, liderou alguns movimentos que eram contrários à monarquia. É de fato, se alguma rusga aparecesse nesse processo, ela vai ser colocada para debaixo do tapete nesse primeiro momento, porque não há espaço para qualquer tipo de conflito. Seria péssimo para ela e também, obviamente, uma indelicadeza imensa. Nesse instante, sim, mas no decorrer do reinado do rei Charles III, é possível que exista algum embate. Como disse, principalmente se ele se posicionar política e economicamente, contrariando o que fazia sua mãe, Rainha Elizabeth II. Mas ele, aparentemente, demonstra determinados interesses, como a gente já vem falando aqui desde ontem, né? Na questão relacionada ao meio ambiente. A vida dele também, pessoal, já foi motivo de muitas discussões, alguns escândalos. E você acha que isso pode influenciar no comando dele agora, do governo? Pode. Haverá uma influência porque o rei Charles III não é muito popular. É certo que agora há toda uma comoção em torno da morte da rainha Elizabeth II, mas a sua vida conturbada traz uma história que pode comprometer em alguns instantes o seu reinado, tanto no Reino Unido quanto com reflexos em outros territórios. São muitos aspectos, Emerson, para a gente de fato conseguir montar um panorama, para conseguir analisar passo a passo. Mas foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco mais o que é possível acontecer a partir de agora e principalmente o movimento dentro da geopolítica através de um episódio que é tão triste. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu, Rafael. Salce, muito obrigado pela oportunidade dos esclarecimentos. Uma boa noite a todos. Boa noite.